Olá, bom dia, graça e paz. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Desejo que tudo te vá bem. Deuteronômio capítulo 24, acerca do divórcio e leis de caráter humanitário. Diz o texto: Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio, e lhe der na mão e a despedir de casa, e se ela, saindo da sua casa, foi se casar com outro homem, e se este a aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio, e lhe der na mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então o seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim, não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Homem recém-casado não sairá à guerra, nem se lhe imporá qualquer encargo. Por um ano ficará livre em casa e promoverá a felicidade à mulher que tomou. Não se tomarão em penhor as duas mós, nem apenas a de cima, pois se apenhoraria assim a vida. Se achar alguém que, tendo roubado um dentre os seus irmãos, dos filhos de Israel, o trata como escravo ou vende, esse ladrão morrerá. Assim, eliminarás o mal do meio de ti. Guarda-te da praga da lepra, e tem diligente cuidado de fazer segundo tudo que te ensinares os sacerdotes levitas, como os lhe tens ordenado. Terás cuidado de o fazer. Lembra-te de que o Senhor teu Deus fez a Miriam no caminho quando saíste do Egito. Se emprestares alguma coisa ao teu próximo, não entrarás em sua casa para lhe tirar o penhor. Ficarás do lado de fora, e o homem a quem emprestastes, ali trará o penhor. Porém, se for homem pobre, não usarás de noite o seu penhor, nem se pondo o sol, restituí-lo-ás, sem falta, o penhor para que durma no seu manto e te abençoe. Isto te será justiça diante do Senhor teu Deus. Não oprimirás o jornaleiro pobre e necessitado, seja ele teu irmão ou estrangeiro que está na tua terra e na tua cidade. No seu dia, lhe darás o seu salário antes do pôr do sol, porquanto é pobre, e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada qual será morto pelo seu pecado. Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. Lembrar-te-ás de que foste escravo no Egito, e de que o Senhor te livrou dali, pelo que te ordeno que faças isso. Quando no teu campo cegares a mercê e nele esqueceres um feixe de espigas, não voltarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para um órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás a colher o fruto dos ramos. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Quando vidimares a tua vinha, não tomarás a rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será o restante. Lembrar-te-ás de que foste escravos na terra do Egito, pelo que te ordeno que faças isso. Olha quantas instruções, bem interessante, né? E nós precisamos entender essa questão acerca do divórcio, porque tinha todo um ritual naquela época, né? A proteção, como eu já falei para vocês, principalmente da mulher. A mulher, ela era protegida pelo seu pai e quando era desposada, o seu esposo pagava um dote por ela. Então eles iam conviver ali. É interessante isso aqui porque essa passagem, ela não fornece uma sanção divina ao divórcio, pelo contrário, simplesmente reconhece que o divórcio era praticado entre os israelitas. A exigência de um termo de divórcio para a esposa tinha o efeito de anular todos os direitos do marido sobre o dote que ele trouxera ao casamento. Quando Jesus discutiu essa passagem com os fariseus, declarou que Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza do coração humano, embora Deus jamais tivesse a intenção de que o divórcio ocorresse. Está lá em Mateus capítulo 5, dos versículos 31 e 32, vocês podem ver lá.
foi por causa da dureza do coração, né? Então foi-lhe permitido isso e graças a Deus que após o novo nascimento o coração é mudado. Aquele coração duro de pedra, ele é transformado e é colocado um coração novo, amém? De carne, um coração novo, falando do novo espírito. Então é importante nós atentarmos para isso, porque Deus odeia o divórcio, Deus aborrece o divórcio, amém? E é muito importante nós entendermos que quando nós nos casamos, o casamento é para toda a vida, amém? É muito importante nós entendermos isso. Daí a importância de antes de casar, nós colocarmos aquilo diante de Deus. Ah, pastor, mas eu casei e me divorciei, e agora? E agora você precisa se alinhar, né, com o que a palavra de Deus diz, amém? Viver uma vida séria nessa área tão importante do homem e da mulher, porque a relação sexual ela é tão séria que Paulo vai dizer que é uma unidade espiritual. Daí dizer que a mulher que se separou e tinha a carta de divórcio e se casou novamente e se separou e ou o marido dela veio a morrer, o primeiro marido não pode desposar ela. Amém? Porque senão, diz aqui no versículo 4, ó, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Naquela época, Jesus vai falar outras coisas, o apóstolo Paulo também vai trazer uma instrução como servo do Senhor sobre essa questão de casamento, divórcio e novo casamento. É muito importante nós termos isso bem conscientes diante de nós, principalmente os cristãos, né, que infelizmente hoje estão se separando por qualquer coisa e isso não faz bem, isso não glorifica o nome do Senhor, nem exalta a Deus. Amém? As leis do caráter humanitário, né? Aqui vai falar a respeito da proteção de uns para com os outros. Você, enquanto cristão, eu, enquanto cristão, nós precisamos entender que nós temos uma corresponsabilidade com os nossos familiares, nós temos uma corresponsabilidade com aqueles que estão em necessidade, que vivem ao nosso redor, e nós, como cristãos, precisamos andar nas boas obras, amém? As Escrituras dizem que aquele que não cuida dos seus, né, principalmente da sua família, ele é pior do que o descrente e negou a fé. Então, dentro daquilo que a gente pode, nós precisamos cuidar dos nossos familiares. Amém? Aqui no versículo 6 diz, não se tomarão em penhor as duas mós, nem apenas a de cima, pois se penhoraria assim a vida. Cada israelita, pois, possuía uma pequena máquina de moer para preparar a farinha do pão de cada dia. Aceitá-la como garantia de empréstimo era proibido, visto que as mós seriam confiscadas se o empréstimo não fosse pago e a pessoa ficaria sem o seu sustento, ou seja, iria sofrer, né? Já aqui no versículo 7 diz, se achar alguém que tendo roubado um dentre os seus irmãos, dos filhos de Israel, o trata como escravo ou vende, este ladrão morrerá. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Roubado aqui significa capturar ou um companheiro israelita e maltratá-lo ou vendê-lo à escravidão. Mas quem vai fazer isso? Os irmãos de José fizeram isso com ele, né? Graças a Deus pela poderosa mão de Deus com José, graças a Deus pelo relacionamento de José com Deus, que reverteu toda aquela situação. Mas aqui vai ser instituído na lei, Moisés vai colocar a proibição disso, para que o mal, né, ele não fique ali no meio do povo. Então quem fizer isso vai morrer. Amém? Então, já no versículo 10, vai dizer aqui, se emprestares alguma coisa ao teu próximo, não entrarás em sua casa para lhe tirar o penhor, né? Esta legislação protege os pobres que às vezes eram forçados a pedir empréstimo. Então, tinha todo ali um cuidado. Versículo 16 diz que os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada um será morto pelo seu próprio pecado. Aqui se refere aos crimes puníveis por pena capital. E são diversos, inclusive o adultério naquela época, né? Quando pega o infragante, era punível com pena capital, tanto o homem quanto a mulher. Amém? Então é importante nós entendermos isso.
Nas leis de alguns países, o adultério era crime, até alguns anos atrás. Mas a lei tem se afrouxado e muitas pessoas têm abusado, amém? Às vezes até usando de forma indevida, neste caso, o nome de Deus em vão. Então não se deve ser confundido com as consequências espirituais dos pecados mencionados no capítulo 5, 9. Então é muito importante nós atentarmos aqui, né, sobre todas essas verdades. Então aqui vai falar também sobre deixar no campo aquilo que não pegou. Nós vemos isso acontecendo para que os pobres, as viúvas e os órfãos possam pegar daquela colheita que ficou para trás e assim se alimentarem também. Então o cuidado, né? Se você vê alguém que está padecendo, que não tem nem como pagar, vamos dizer assim, você tem que usar de misericórdia e de boa vontade para com aquela pessoa. Deus vai te abençoar, Deus vai fazer com que você seja próspero em tudo que você realizar. Amém? Então, leia a sua Bíblia. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível. Amém? Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.